Vamos ler o livro de João, no versículo 9, a cura de um cego de nascença. E passando Jesus viu um cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Venho à noite e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus avistou o cego de nascença, né? E Jesus curou o cego, chegou até o cego e falou para ele se ele queria. Ele nem perguntou se ele queria ser curado. Alguns outros cegos Jesus perguntou, para esse não. Por quê? Porque aquele cego ele nasceu com esse propósito de manifestar a glória de Deus. Então ele estava no lugar certo, na hora exata, no momento em que Jesus passou, e ele fazia parte do propósito de Deus. Ele era parte de um propósito de Deus, dos planos de Deus. Ele nasceu cego, não é por nada, ou por pecado, por nada. Simplesmente para um propósito de Deus, para que estivesse escrito hoje na Bíblia, estivesse escrito para todo mundo ver, e para Jesus poder explicar por que existem pessoas que vê e é cego, e pessoas que é cega e continuam e vê, com pessoas que é cega e continua, pessoas que é cega e vê, pessoas que vê e é cega, pessoas que não entendem a palavra de Deus, não abrem elas o coração para ver a palavra de Deus, como esses fariseus que sempre estavam interrogando Jesus, aqueles do templo, da sinagoga. Então, ali nessa cidade estava rolando assim: qualquer um que declarasse que Jesus era o Cristo era expulso da sinagoga. Então, Jesus curou, fez lodo, barro na mão, com a saliva dele, e passou no olho do cego e falou para ele: vai e lava no tanque Siloé. E ele foi, e ele voltou vendo. E todos admiravam e perguntavam: esse não é aquele que ficava pedindo, mendigando na porta do templo? Esse não é um mendigo? Esse não é aquele? Aí o pessoal falava assim: eu acho que é ele. Outros falavam assim: parece que é. Olha, não é, mas parece que é ele. Tipo, o pessoal ficava meio que perguntando se era ele mesmo, pois agora estava vendo. E o cego viu todo mundo falando sobre ele, perguntando. Ele disse: sou eu mesmo. E eles perguntaram: quem te deu as vistas? Quem lhe deu a vista? Quem lhe curou? Como aconteceu isso? Como fizeram isso? E ele respondeu: Jesus. Ele respondeu: um homem chamado Jesus. Explicou que fez lodo, passou coisa e mandou que ele lavasse no rio Siloé, e ele voltou vendo, simples assim. E eles: não pode ser, que isso, imagina, não. Nunca aconteceu que uma pessoa cego de nascença fosse curada, jamais. Aí falou assim: não, a gente não acredita, você fingiu tudo isso e você... Então eu quero que chame seus pais. E aí chamaram os pais do cego e perguntaram a mesma coisa. Perguntaram se ele realmente era cego de nascença ou se ele era realmente cego. Aí os pais falaram assim: ele é cego de nascença, nasceu cego de nascença. E falou assim: como é que ele está vendo agora? Eles perguntaram. Aí os pais falaram: olha, que ele era cego eu sei, como ele está vendo agora eu não sei. Então pergunta para ele, que ele é grande e ele sabe responder. Porque os pais tinham medo de ser expulso também na sinagoga se confessasse que Jesus curou ele, né? Então eles ficaram com medo e tiraram o corpo fora e deixaram que
o cego respondesse. E o cego foi curto e grosso. Eu já disse, eu fui curado, Jesus curou, eu fui curado. Simples assim, eu fui curado. E aí eles falaram assim, os fariseus falaram assim, me explica como é que foi isso, como que foi? E aí eles falaram assim, aí o cego falou assim, tá, vocês querem que eu falo tudo de novo? Vocês querem aprender como é que faz? Vocês querem ser discípulos de Jesus, é isso? Aí os fariseus ficaram muito bravos. Eles disseram, não, nós não queremos ser discípulos de Jesus, não. Nós somos discípulos de Moisés. Tu é que é discípulo de Jesus. E daí esse homem que te curou, Moisés viu Deus, nós sabemos quem é Moisés, mas nós não sabemos quem é esse homem. Aí o cego falou assim, aí está a maravilha. Vocês não sabem de onde ele é, de onde ele vem, mas ele me abriu a vista, ele me deu as vistas. Eu hoje o enxergo. E os judeus ficaram mais bravos ainda. Falaram assim, tu é todo cheio de pecado e vem nos ensinar e não sei o que lá. E expulsaram o cego da sinagoga. Jesus, sabendo que o cego foi expulso da sinagoga, foi até o cego e falou assim, você já viu Deus? Perguntou para o cego, você já viu Deus? E o cego falou assim, não, Senhor. Daí o Jesus perguntou, você conhece Deus? E o cego falou, me apresenta, Senhor, para que eu possa adorá-lo. Aí Jesus falou, você já viu Deus? E esse é quem fala contigo. Uau! Imagina, Jesus falou para o cego, ele falou assim, eu não vi Deus. Ele assim, você já viu, é esse que fala contigo. Meu Deus. E o cego diz, homem, e o adorou, e prostrando o adorou. Então assim, Jesus mostrou, né? E aqui eu vou ler os versículos finais, os topens. Respondeu ele, se é pecado, daí eles falaram, aí aquela conversa dos judeus, do pessoal lá do templo, dos fariseus, que ficam sempre, né, eles não acreditam na palavra de Jesus, eles não acreditam, é o cego, ou melhor, a pessoa que vê, mas não consegue enxergar que ele é Jesus, não consegue enxergar que ele é o enviado, que ele é o Messias, que ele veio para trazer a salvação, que ele é aquele que vinha curar as feridas, que vinha trazer a salvação para as nossas vidas, para as nossas almas, mas eles não veem isso, eles não conseguem enxergar, eles não abrem o coração, não abrem o coração para isso. E muito de nós já fomos assim. Hoje eu vejo, eu enxergo, hoje eu creio que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida, que não existe outro caminho. Eu sei que Jesus, ele veio, morreu por mim, eu creio na sua palavra, mas tem pessoas que não conseguem enxergar isso, não conseguem crer nisso, né? Tem pessoas que não acreditam, que então é essa que Jesus está falando, que é o cego que está vendo, mas não está vendo, né? Prosseguiu Jesus, então eu vim a este mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosse cego, não teria pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então, como eles disseram que não eram cegos, Jesus falou, permanece o vosso pecado, porque se ele falou, não, eu enxergo, então ele jamais ia abrir os olhos para ver
e entender a palavra de Deus. Então, vão continuar cegos. Então, esse é o versículo de João, no livro de João. O cego de nascença que nasceu para um propósito, para essa palavra. Beijo, Deus que te abençoe e que nós possamos aprender à luz da palavra. Tchau!